Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Aqui quem fala é o pastor Fernando Fransman. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do devocional. Mesmo que você esteja cansado ou muito atarefado, ainda assim é necessário termos o nosso devocional diário. É aquele tempo a sós que nós temos com Deus, principalmente no começo do dia. Vai ser algo que vai te ajudar e você vai, através desse vídeo aqui, ser inspirado por Deus para ter uma vida ainda mais em comunhão com o Senhor. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Eu tenho que pedir essa ajuda para você, porque é dessa maneira que o YouTube ele vai divulgando também para mais pessoas. Tudo bem? Primeiro eu quero começar falando uma frase de Martinho Lutero. Ele foi o precursor da Reforma Protestante e certa vez ele deu a seguinte resposta sobre o seu pensamento em relação à oração, ao devocional. Ele disse assim: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. Quando é que você orou a última vez 2 horas? Ou 1 hora que seja. O ser humano ele anda sempre corrido demais. E nós, mesmo cristãos, conhecendo a importância da oração, aqueles dias que estamos mais atarefados, mais cheios de coisas para fazer e correr atrás, nós geralmente negligenciamos a nossa oração a Deus, não é verdade? Geralmente, quando temos aquele dia cheio de afazeres, nós já acordamos, escovamos o dente, tomamos um café e já vamos partir para alguma coisa. E quando fazemos uma oração, é aquela coisa rápida: Senhor, me abençoa, me ajuda, vai na minha frente e assim por diante. Mas você vê que o Martinho Lutero nos dá esse bom exemplo. Ele entendia se o dia dele tinha mais trabalho para fazer, era aquilo que ele ia precisar então mais de Deus. Não é assim? Quando nós mais precisamos fazer coisas, então mais precisamos de Deus? E por que então não nos dedicamos mais à oração? O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Veja que interessante. É uma dependência de Deus que nós devemos ter. O Marcos capítulo 1, versículo 35 fala que de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. O devocional era uma prática do Senhor Jesus. Nós não podemos escolher fazê-lo só nos dias que estamos descansados ou predispostos a isto. Nós temos que ter uma disciplina diária e entender que essa é a forma de nos mantermos ligados àquele que edifica a nossa vida e nos abençoa, não é mesmo? Além disso, Isaías 50, versículo 4 diz: o Senhor Deus me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Toda manhã Deus tem algo para você ouvir da parte dele. Deus tem algo para nos ensinar. E quando nós temos então esse trabalho de parar no começo do dia e buscar a Deus, nós já vamos começar o nosso dia com alguma palavra que Deus falou ao nosso coração. Além disso, a Bíblia diz também em Romanos capítulo 11, versículo 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. É a primícia, é o começo do dia, é os primeiros momentos. Se esse momento for santo, então o restante será santo.
Andréu Murray declara em seu livro A Vida Interior o seguinte: se as primeiras horas da manhã forem consagradas ao Senhor, o restante do dia com as suas diversas tarefas também o será. Alguém já disse que se o começo for bom, o fim também será. Então priorize o seu devocional, priorize o seu encontro com Deus. O primeiro momento do dia é o seu encontro com Deus. Você vai estar santificando o restante do seu dia, dando essas primícias do seu dia ao Senhor Deus. Martinho Lutero também disse certa vez, ele falava assim: às vezes sinto, preste atenção, se você não deixou o like, deixa o like aqui no vídeo, eu peço mais uma vez. Por causa de ocupações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar. Por isso é bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade e de noite a última. E cuide-se muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem: espera um pouco, daqui 1 hora vou orar, antes ainda tenho que resolver isso ou aquilo. Porque com esses pensamentos a gente passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração o dia inteiro. Aí você ficou o dia inteiro sem orar. Hoje o nosso inimigo muitas vezes é o celular, que é a primeira coisa que a gente pega na mão quando acorda. Alguns até adotam a postura de não deixar o celular ao lado na cabeceira da cama. Deixam lá na sala, na cozinha e pegam um despertador, aqueles despertador mesmo para ajudar a acordar de manhã, mas não o celular, porque às vezes quando a pessoa pega, ela não solta mais até sair de casa, devocional não existe, passa o dia inteiro sem oração e depois os problemas surgem e ela vai enfrentando no natural, na força do braço, e isso então não é a atitude que nós precisamos. Martinho Lutero também disse uma frase assim: se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. E se eu não orar 3 dias, todos irão perceber. A falta da oração para o cristão deixa ele nervoso, deixa ele na carne. Daqui a pouco os sentimentos começam a se aflorar e aquilo que vai conduzir o cristão não é o Espírito Santo, é a própria carne dele que vai levá-lo ao caminho do mal. Então essa é uma renovação diária que o devocional nos propõe. Em 2 Coríntios 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui fala sobre o corpo físico. Nosso corpo físico ele vai se deteriorando com o passar do tempo, nós vamos nos envelhecendo, mas o nosso espírito não pode envelhecer. Se nós tivermos esse momento com Deus todos os dias, isso gera uma renovação diária, que mesmo que nós estivermos ficando velhinhos, ainda assim estaremos no vigor e na força do Espírito Santo para podermos cumprir os nossos dias na terra com louvor. Olha que coisa boa! Aqui a última frase que eu quero citar de um autor, Samuel Chenvik: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Nós precisamos ser pessoas de oração e principalmente começar o dia orando. Não deixar outra coisa tomar a frente da oração. É a primeira coisa, é a prioridade. E aí, como que eu faço um devocional?
De uma maneira simplificada, para o vídeo não ficar muito longo, você vai depois pesquisar mais, ou se você quiser que eu traga um vídeo explicando bem certinho como fazer um devocional, você me escreve um comentário que aí você me incentiva aí a fazer esse vídeo e como fazer um devocional. Então a primeira coisa, meditação da Bíblia. Às vezes até antes de orar, é bom você parar e ler um pouco a Bíblia, porque daquilo que Deus já vai revelando a você ali nas Escrituras, vai te impulsionar depois na oração. E depois da oração, temos o bom modelo do Pai Nosso, que nos dá uma direção. Se você não tem o hábito de orar, você começa orando o Pai Nosso. E dali você vai acrescentando as suas palavras que Deus vai te dando. E por último, louvor e adoração. Você pode fazer isso individual ou em grupo com a sua família. Convidar sua esposa, seu marido, seus filhos. E todos os dias adotarem esse costume. Se você já está fazendo, parabéns, continue. Mesmo atarefado, mesmo com muitos afazeres, não se esqueça, Deus, Ele está vendo o seu esforço. Priorize sempre o seu devocional. E se você não está fazendo, pense em começar a fazer isso hoje mesmo. Ou no próximo dia, você vai ter essa prioridade de ter o seu tempo com Deus antes de qualquer outra coisa. E o seu dia será mais abençoado em nome de Jesus. Amém? Se você gostou, deixa aqui um comentário também. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe e te ilumine. Fique na paz e até o próximo.